Você não está feliz e vai começar a ficar feliz. Glória a Deus, né, Joelson? Ó, Joelson. Bom, eu quero falar com vocês hoje algo que Deus deu no meu coração esses dias. Até foi um dia que Deus falou isso comigo, foi quando nós estávamos aqui, mestre, lavando a cadeira. Eu até compartilhei com o mestre a respeito um pouco disso. Então, assim, é para os dias de hoje. A palavra do Senhor é para os dias de hoje, né? Amém? Então, você tem fé aí, irmão? Você tem fé? Então, amém, irmão. Então, segura aí. Segura na sua fé, não. Segura na fé do Senhor, amém? Eu quero falar com você hoje sobre... Eu vou ler e depois eu falo o tema aqui. Abra comigo em Hebreus. Olha que beleza. Nossa. Enganaram eu aí, louco. Que beleza lá, velho. Ô, Maico, você não falou para mim isso, Maico. Você Eu não vou falar o nome, não. Então, vamos lá. Então, vou falar, já que está ali, já entregaram, irmão, lá. Vou falar sobre fé versus incredulidade. Abra lá comigo em Hebreus. Capítulo 3. Hebreus capítulo 3. Nós vamos ler do verso 7 ao 19. Amém? Hebreus capítulo 3, 7 ao 19. Ó, hoje, mestre, eu estou com um relógio aqui, para não passar. Mas o máximo que a gente vai até quase, mestre, quase lá. Vamos lá comigo então. Verso 7. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encoraja-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. 14. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nós apeguemo-nos até o fim, a confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje ouvires a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, que foram os que ouviram e se rebelaram. Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? 19. Vemos assim que, por causa da incredulidade, não puderam entrar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, como vocês viram, eu quero falar sobre incredulidade versus fé, ou fé versus incredulidade. Você tem fé, irmão? Eu fiz uma pergunta no começo: você tem fé? Tem, né, irmão? Porque a fé é essencial para nós, como cristão. Como cristão, a fé é essencial para nós. Então eu quero começar aqui falando algo que eu estava estudando. Um homem chamado Walter Martins, ele já é Dr. Walter Martins, o mestre já ouviu falar? Ele é fundador do Instituto de Investigação Cristã, ele é autor do best-seller Reino das Seitas, muito conhecido. Ele disse numa das suas escritas, ele disse assim:
que o livro de Hebreus foi escrito por um hebreu para outros hebreus, para dizer-lhes que deixassem de agir como hebreus. Olha só, eu achei muito interessante aqui que ele disse isso. Um hebreu escreveu para os hebreus, para que eles deixassem de agir como hebreus. Então o que estava acontecendo aqui? Vamos para o texto aqui que nós lemos. O que está acontecendo aqui? Por que o autor de Hebreus, a qual nós ainda não sabemos, né? Alguns dizem ser Apolo, outros dizem ser Paulo, outros falam até em João. Então alguns não sabem, na verdade não tem um autor das escrituras aqui da epístola de Hebreus. Então o que está acontecendo aqui, irmão? Que na verdade muitos crentes aqui que se converteram, muitos hebreus judeus que se converteram ao cristianismo aqui, eles estavam caindo novamente para o, como que diz? Eles estavam caindo novamente para o lugar da onde eles saíram, para a religião da onde eles saíram. Eles estavam caindo, estavam voltando para a prática do judaísmo. E essa prática a qual Deus não queria que eles voltassem. Por isso que eu achei interessante essa frase do Walter Martins sobre o Hebreus, falando para Hebreus para que deixassem de ser hebreus, porque a ideia é essa. O autor aqui da carta está dizendo o seguinte, ele está mostrando para os hebreus o seguinte: não voltem para o lugar da onde vocês saíram. Não voltem para o lugar da onde vocês saíram, pois vocês têm agora Cristo em vocês. Vocês têm agora o Evangelho, as boas novas em vocês. Só que o que estava acontecendo? Por causa da perseguição que estava acontecendo naquela época, na região ali, eles se sentiram pressionados ao ponto de desejar a desistir do Evangelho, a desistir das boas novas do Senhor. Por isso que o autor escreve para eles aqui, estavam caindo novamente nos rituais judaicos da época. A fim de quê? A fim de não serem perseguidos, a fim de não serem maltratados, perseguidos, e assim seja, assim como Jesus recebeu tudo aquilo, os açoites, tudo aquelas coisas que Jesus recebeu, os apóstolos também receberam, eles não queriam isso. Então por isso que o autor fala para eles assim, escreve aqui essa carta para eles. Sabe, irmão, às vezes eu fico pensando comigo talvez, ou às vezes eu fico orando, sabe? A questão da perseguição. Eu penso assim, irmão, que vai vir, eu penso que assim, está muito próximo uma dura perseguição contra a igreja, principalmente no Brasil. Eu fico imaginando como seria essa perseguição e como que os crentes que hoje têm a liberdade, nós como cristãos no Brasil temos a liberdade, como que nós sairíamos dessa? Será que nós iríamos fazer a mesma coisa que esse povo, os hebreus, os judeus que receberam a Cristo e se converteram, mas quando surgiu a perseguição, eles ficaram tão pressionados ao ponto de desejar sair, de voltar aos rituais antigos, aos rituais pagãos antigos? Então uma coisa que a gente tem que pensar, se vir uma perseguição, como que será? Será que eu vou desistir, Maico? Será que eu vou dar continuidade? Será que eu vou até a morte? Será que eu vou ser fiel até a morte? Então o autor aqui ele está trazendo o povo, ele está exortando o povo a continuarem o quê? Na graça do Senhor. Continua na graça do Senhor. Persista na graça do Senhor. Vocês estão sendo perseguidos? Não tem problema. Continua. Continua. Por isso que o autor aqui da carta está dizendo para ele, está exortando a igreja para eles se atentarem a isso, para eles não desistirem. Então o autor aqui ele vai ensinar que para nós que a incredulidade é um empecilho para quê? Para a salvação. É um empecilho para a gente receber as promessas, para receber aquilo que os milagres do Senhor. Eles estavam sendo perseguidos, eles estavam ao ponto de desistir, mas o autor está falando para eles, não desistam, continua, porque se vocês desistirem, vocês vão ser um descrente, vocês não vão receber aquilo que Deus tem para vocês, aquilo que Deus tem programado para vocês. Então permaneça na graça do Senhor, permaneça aonde você está,
Porque o crer, irmão, o acreditar, faz parte do cristianismo. A nossa fé, nós cremos. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que você está aqui, é por isso que o Luiz está aqui. Nós poderíamos estar em vários lugares. Em vários lugares. Mas nós, não porque nós escolhemos, irmão, porque Deus achou graça em nós. E por isso que nós estamos aqui. É essa fé que o Senhor quer que nós venhamos a ter nele. Então a verdade é que esse autor está trazendo, está exortando a igreja, os hebreus. E serve para nós aqui também. Para que quando vier, ou você já esteja sofrendo algum tipo de perseguição, para você persistir. Não desistir. Não desistir, irmão, não desista, porque senão você vai fracassar na fé. Você vai naufragar na fé. Então persista. É por isso que ele está escrevendo aqui. E a fé, irmão, é o quê? É essencial para a salvação. Sem fé, não há salvação. Sem fé, irmão, não tem como a gente ser salvo. É essencial para a salvação. Para ser salvo, irmão, é imprescindível, é essencial, é necessário ter fé. Quem lembra aqui em Atos 17, quando Paulo e Silas estavam lá presos, encarcelados, os pés e as mãos, e eles não tiveram nada, naquele momento não sabiam o que fazer, por causa das dores, acredito eu, e naquela época o prisioneiro ficava com a mão e o pé aprisionado, e eles decidiram o quê? Vou adorar, vamos cantar, Silas, vamos adorar o Senhor aqui, porque a única coisa que nós podemos fazer agora é adorar. E a adoração deles foi tão sincera, irmão, foi tão sincera, que a cadeia naquele momento estremeceu. A adoração foi tão sincera que estremeceu, foi com tanta fidelidade aquela adoração, que a cadeia estremeceu, que as portas de todas as celas, irmão, abriram, as correntes caíram, ao ponto, irmão, de o carcereiro ficar desesperado, porque ele viu aquilo que estava acontecendo, aquele reboliço todo, ele ficou preocupado, e agora vou morrer, ao ponto de querer se suicidar, se matar naquele momento. Paulo chega e fala, calma, está todo mundo aqui, fica em paz, ninguém fugiu. Aí o carcereiro vê tudo aquilo e fala assim, oh, mas essa luz, como que eu recebo essa luz? Como que eu tenho essa luz? Paulo fala para ele, olha que Paulo fala para ele, no verso 31. Eles responderam, creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e sua casa. Você sabia, irmão, que o fato de você estar aqui, e de você crer no Senhor Jesus, além de você, irmão, além de você estar sendo salvo, né? Além de você crer no Senhor Jesus, está sendo salvo, você ainda está dando uma oportunidade para a sua família também. Porque eles vão olhar para você e vão ver a transformação da sua vida pela fé. A salvação chega na sua casa, mas também chega na casa dos seus parentes, dos seus amigos, através da nossa vida, através da sua vida. Por isso que nós não podemos, irmão, ficar abalados com a nossa fé. A nossa fé precisa o quê? Ser inabalável. Precisamos estar com a fé firme. Crer no Senhor de todo o coração. Crer no Senhor Jesus com toda a nossa força. Apesar de nossa força ser fraca. Porque a força que nós temos, a verdadeira força, Emerson, que nós precisamos ter é no Senhor. É nele que a nossa força tem que estar firmada, não na nossa força. Você já percebeu que quando você coloca a força em você, ou quando você coloca as forças em coisas, ou materiais, é certeira que não dá, que dá errado? Mas quando você coloca a sua fé no Senhor, quando você acredita no Senhor, o que Ele pode fazer na sua vida, e através de você na vida de outras pessoas, aí muda tudo. Muda absolutamente tudo. Então crer, irmão, é ter absoluta confiança. É confiar. A incredulidade, meu, leva uma pessoa a não crer. Olha que George Miller diz, ele fala o seguinte: a incredulidade é não dar um passo sem explicação prévia. Uma pessoa incrédula, irmão, que tem a incredulidade, ela não consegue dar um passo sem antes haver uma explicação, Michael. Ela precisa de uma explicação de como vai ser, de que jeito que vai ser, como que eu vou, que jeito que eu vou, o que vai fazer lá, quem vai segurar eu, quem vai me ofertar, quem vai... Essa é uma pessoa incrédula, ela precisa de explicações para poder avançar, pastor. Mas ele fala o seguinte: a fé não interroga, nem calcula, ela simplesmente confia. A fé confia, irmão. A fé não interroga. A fé simplesmente ela vai, ela acredita, ela crê. Uma pessoa que tem fé, irmão, você viu uma pessoa com muita fé? Uma pessoa com muita fé, ela vai. Ela pega aquilo e fala assim, é meu. É meu.
Eu vi o pastor Luiz Emino uma vez dizer o seguinte, que ele estava no culto, no começo da conversão dele. Ele estava no culto ouvindo a palavra, e passado o tempo, ele foi consagrado na igreja lá para auxiliar, não sei como que é o jeito lá que eles trabalham. E ele estava lá numa reunião, né? Saiu da casa dele muito longe e de bicicleta correndo, porque não poderia perder a reunião. Ele chegou lá na igreja, aquele monte de gente. Ele chegou e sentou lá no finalzinho. E ficou lá ouvindo a liderança, tal, conversando. E no meio da liderança, um pastor se levantou e lançou uma palavra profética, dizendo assim, que você vai ser uma explosão de Deus nessa cidade, lá em Itajaí. Que você vai ser um homem de Deus nessa cidade. E que Deus vai fazer muitas coisas através de você. Ele estava lá, louco da vida, ele pegou, gritou lá de trás, é meu! É meu, é meu, é meu! E o que? Eu. Essa pessoa que está falando é eu. Tem alguém aqui, irmão, que pode dizer, eu vou fazer a diferença? Com fé. Ele pegou aquela palavra, pastora. É fé. Hoje nós vemos como que Deus tem usado a vida desse homem. Então, irmão, a gente precisa ter fé. Deixar de ser incrédulo, porque o incrédulo, irmão, ele não vai dar um passo sem eu te perguntar. Sem antes te questionar, sem antes dizer, será que é mesmo? Será que eu posso mesmo? Será que eu posso decidir? Será que é desse jeito mesmo? O incrédulo pensa assim. Mas a fé, irmão, ela avança. Ela faz você, ela simplesmente não interroga nem calcula. Ela simplesmente confia. Então uma pessoa incrédula, irmão, é uma pessoa duvidosa. Ela duvida de muitas coisas. Uma pessoa que duvida muito. Uma pessoa que duvida muito, pastor, às vezes não consegue receber aquilo que está a um palmo da sua frente. Ela não consegue receber. Uma pessoa com fé, diferentemente da incrédula, ela tem a certeza de uma confiança. Ela tem a certeza da confiança. Ela confia, ela sabe, irmão. E a pergunta, irmão, o que é fé? Nós falamos até agora o que é fé. Mas o que é fé, irmão? A fé, irmão, Hebreus capítulo 11, verso 1 vai dizer o seguinte, olha que interessante. Aí vai dar um nó na nossa mente um pouquinho. Eu gosto dá um nó. O que é fé? A fé é o seguinte, irmão. A palavra, aqui o autor de Hebreus vai dizer pra gente, ele diz assim, ó. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E aí? Fé, olha só, é a certeza daquilo que esperamos. E a prova que não vemos, aí bugou eu, e agora? Como que eu vou esperar algo que eu não vejo? Como que eu vou esperar algo que não estou vendo? Irmão, entenda uma coisa. Olha só. Tudo que foi feito por aquilo que é invisível. O céu, a terra e tudo que você vê foi feito por aquilo que é invisível. Já existia no céu. Tudo que você vê já existia. O autor vai dizer, olha que Hebreus vai dizer. Tudo que foi feito pela fé. Olha o 3, Hebreus capítulo 11, 3. Olha aí, Hebreus capítulo 11, 3. Para você ver. Ele diz o seguinte, ó. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. E aí? Tudo, irmão. O projeto da terra veio do céu. Por isso que nós, quando nós oramos aquela oração, faça a tua vontade assim na terra, como no céu. Faça a vontade na terra, como está aí no céu. Por isso que nós oramos, Senhor, faça a tua vontade como está aí no céu, aqui na terra. A sua vontade precisa ser como é aí no céu. Tudo que é feito, tudo que foi feito, irmão, foi feito do invisível. Nós não vemos. E nós vemos agora as coisas, tudo aquilo foi feito do invisível. Então tudo foi feito, foi formado. Então eu achei interessante, perguntando, estudando, eu falei, cara, então como que o autor aqui de Hebreus, mestre, chegou a essa conclusão? E eu escrevi aqui assim, baseado nos testemunhos do antigo, o autor pôde comprovar que eles tiveram a certeza da esperança, mas não viram o que nós temos hoje revelado no Novo Testamento. Ou seja, o autor aqui, ele percebeu o seguinte, irmão, ele chegou a essa conclusão de que fé, lógico, o Espírito Santo falou para ele, óbvio, né?
Mas ele, assim, ele chegou à conclusão seguinte: verdade, Espírito. Por quê? Porque se fé é aquilo que eu espero, eu não vejo, e o Espírito Santo também levou ele às testemunhas, porque o texto vai dizer aqui, através do testemunho de outros que esperaram, através do testemunho dos antigos que esperaram, pastora, mas não receberam, mas tiveram fé. Então fé é isso. Porque se os antigos não receberam, esperaram, então fé é isso. Eles tiveram fé. Olha só, no verso, Hebreus capítulo 11, no 2. Olha 11, 2 aí. Ele fala o seguinte, ó, capítulo 11, 2. Ele fala assim: pois foi por meio deles que os antigos receberam bom testemunho. Se você olhar lá em Hebreus, nos heróis da fé, você vai ver que todos eles, a maioria deles, morreram sem alcançar o objetivo final. Muitos deles morreram com a promessa que Deus tinha dado para eles. Aí eu fico pensando, às vezes tem crente que quer receber a promessa. Não, enquanto eu não morrerei, enquanto a promessa não se cumprir. Aí fica cantando a música. Irmão, às vezes não vem. Está esperando promessa e às vezes a promessa não vai vir. Não vai vir. Mas depende de você, o coração. Fé. Porque se a promessa, irmão, às vezes a promessa não está com você, você não recebe a promessa de Deus, porque lhe falta o quê? Às vezes lhe falta confiança, lhe falta fé. Ah, mas os antigos não tinham fé e não receberam? Eles não receberam, mas nós recebemos. A promessa que veio até nós é a promessa de Cristo, as boas novas. Eles não receberam essas boas novas, mas nós recebemos. Nós recebemos. A Bíblia fala que Jesus vai falar o seguinte, que Abraão ansiou para ver o seu dia. Olha só, mestre, ansiou para ver o seu dia. Aí Jesus fala, e viu, olha que coisa interessante, e viu. Tem muitos dos antigos, dos heróis da fé, não puderam, irmão, ver o que nós vemos hoje. Sentir o que nós sentimos hoje. Não, mas eles tinham fé. Eles tinham fé. Eles não puderam manter Deus em nós, Emanuel, Deus conosco. Nós temos. Nós temos Emanuel, nós temos Deus conosco. O Espírito Santo, irmão, o que eles ansiavam lá atrás. E lógico que Deus se apresentou de alguma, mostrou para eles de alguma forma, irmão. Deus mostrou o poder dele para eles. Mostrou quem Deus era para eles. Os milagres que eles fizeram no Antigo Testamento, os heróis da fé. Mas uma coisa que eles não tinham era Deus em nós. Deus neles. Nós temos hoje. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Então a fé, irmão, ela é uma verdade absoluta. E eu trouxe aqui mais um comentário que eu achei interessante de Martim Lutero, mestre. Ele fala o seguinte, irmão. Escuta só. Enquanto sofremos, somos poderosamente erguidos pela esperança, porque a Escritura nos encoraja com as mais suaves promessas e ricas consolações que a fé ensina. Sabe, irmão, enquanto sofremos, enquanto padecemos, enquanto, irmão, sabe, não tem o que falar, sabe, enquanto nós choramos, enquanto suportamos, a fé vai nos ensinando. É na fraqueza, irmão. É na luta, é no deserto que a fé vai te ensinar, que vai me ensinar, que vai nos ensinar. É no momento de desespero, irmão, que essa fé precisa ser exercida. E essa fé, irmão, ela é a fé em quem? Será que é a fé em mim, mestre? Estou pregando aqui? Não, a fé é no pastor, né? Não, a fé é no Michael. Porque quando o Michael ministra aqui, não, a no Natan. Não, a fé. Irmão, todo mundo tem fé. Até aquele que não é crente, o descrente, até aquele que não recebeu Jesus tem fé. Sabe como? Eu vou explicar para você. Quando você pega um avião, você não tem fé quando alguém aqui já voou, né, para os ares, eu ainda não. Você não confia no piloto, que ele vai chegar no destino? Quando você pega um táxi, você acredita que ele vai chegar no destino, sim ou não? Você está tendo fé. Mas aqui, irmão, fala de uma fé em Cristo, uma fé em Jesus,
não é a fé na fé, não é a fé em mim, não é a fé, irmão, em outras coisas, é fé na verdade. Jesus é a verdade, é a fé em Deus, Ele, é Ele, irmão. Essa fé aqui, essa fé, ela traz esperança. A fé em Jesus, ela nos fortalece. A fé em Jesus, irmão, nos leva, irmão, nos levanta em momento de fraqueza. Você está fraco? Tenha fé nele. Você está triste? Tenha fé nele. Está precisando de algo, irmão? Tenha fé. Fé em Jesus, fé em Cristo. É preciso ter fé. Eu estava assim, pensativo comigo esses dias. Eu falei, meu Deus, qual que é o inimigo aqui? O inimigo dos milagres de Deus. Até comentei com o mestre, o inimigo do milagre de Deus é a incredulidade. Porque Jesus, o próprio Jesus não conseguiu, irmão, exercer milagres. E lógico que ele fez alguns. Mas na sua pátria, na sua cidade, porque a incredulidade daquele povo era muito. Sabe por que às vezes a gente não vê milagre nos dias nas igrejas? Porque esse tal de sensacionalista, falei certo agora, né, mestre? Eles acham que os dons cessaram, então não pode haver cura hoje, mestre. Não pode haver cura hoje, o mestre Marco, não pode haver cura hoje. E a verdade não, os dons não cessaram. Os dons de cura estão no nosso meio. Estão no nosso meio, então você pode ser curado aqui hoje. Se você crê de todo o seu coração, de todo o entendimento, você pode sair daqui hoje pulando. Você pode receber o seu milagre aqui hoje, irmão. Eu estou orando para isso. Eu estou orando para Deus surpreender a gente aqui hoje, amém? Para Deus fazer algo aqui hoje. Porque essa incredulidade, ela precisa sair fora. Ela precisa sair da igreja. Precisa ser destruída da igreja. Sabe, nós precisamos dar testemunho a essa igreja, essa geração de hoje precisa dar testemunho para as próximas gerações. E qual é o testemunho? Rapaz, eu vi milagre tremendo naquela igreja, eu vi coisas tremendas, eu vi gente convertendo, eu vi cego vendo, eu vi surdo ouvindo, eu vi gente que não andava andando. É preciso, irmão. Isso, irmão, entenda uma coisa, e Deus quer. Deus é o maior interessado nos seus milagres dentro da igreja. Deus é o maior interessado em ver os milagres da salvação sendo espalhados dentro da igreja. Mas sabe, irmão, às vezes ficamos muito muito intelectualizado, irmão. Sabe? Nós não acreditamos realmente que Deus pode fazer, que pode operar, que Ele é Deus. Às vezes eu acho, o meu achismo, irmão, está entrando, o achismo ultimamente, Michael, está entrando nas igrejas. Não é mais a palavra que está sendo pregada, é o que eu acho, é o que eu penso. Nós precisamos crer, acreditar que esses milagres, essa fé, tem que ser exercida hoje. Hoje, irmão, hoje. Qual é o milagre que você quer receber hoje? Você falou com Deus antes de chegar aqui na igreja? Falou assim, Deus, hoje eu quero receber, Senhor, uma cura. Hoje, Senhor, eu quero receber um milagre na minha vida. Ou você simplesmente veio por vir? É mais uma palavra só. É só mais uma palavra. Eu não sei quem vai pregar, mas é só mais uma palavra. Sabe, eu saí de casa hoje pensativo, não, hoje tem que ser diferente. Tem que ser diferente. Eu preciso fazer algo diferente, eu preciso ser diferente. Eu preciso que a minha fé seja maior do que todas as outras vezes. Porque eu não sei, irmão, amanhã não existe. O amanhã não existe. O amanhã Deus pertence, então a cura que eu preciso receber, os milagres que eu preciso receber para hoje. É hoje, é aqui, agora, nessa hora. E Deus quer movimentar a tua fé no dia de hoje. Precisamos ter essa experiência, irmão. A fé, ela vem de quem, irmão? A fé vem de Deus. A fé vem de Deus. Olha em Romanos capítulo 10, no versículo 17 diz o seguinte, Romanos capítulo 10, verso 17. Diz assim, vamos ler aqui, ó. Consequentemente, a fé vem por quê, irmão? Ouvir o quê? E a mensagem é ouvida mediante a palavra de quem? De Cristo, de Deus. Então, por onde que vem a fé? Pela palavra. A palavra.
A palavra, irmão, quanto mais você lê, quanto mais você mastiga, quanto mais você tem tempo com a palavra, quanto mais relacionamento que você tem para a palavra, irmão, as coisas começam a acontecer naturalmente. Não precisa de esforço. O único esforço que você precisa ter nesse momento é quando você se coloca e não permite que as coisas do mundo, que o diabo venha tirar de você esse tempo, essa necessidade. Então a questão é o seguinte: antes de crer, nós temos que ouvir, mas ouvir a palavra. Intimidade com a palavra, irmão, a fé que você tem morta, é vazia. É a fé na palavra. Então você ouve a palavra, aí você acredita. Sabe por que você acredita? Sabe por quê, irmão? Porque a palavra é a verdade. Você não acredita você não acredita por acreditar. Não é a palavra de homem, apesar de Deus usar homens. Deus usa homens, irmão. A palavra do Senhor, ela foi escrita por homens, mas influenciada pelo Espírito. O Espírito falou através do homem e escreveu. Não é homem que está falando, é Deus que está falando. Então a palavra é a verdade. A fé, irmão, ela não é um passo no escuro. A fé é muito mais do que isso. A fé tem um fundamento. Esse fundamento se chama Jesus. Quando você dá um passo, irmão, o que acontece? Você dá um passo nas palavras de Deus, que é Jesus. Você dá um passo em Jesus. A fé não é um andar no escuro. A fé não é a cega. A fé não é irracional. A fé é racional. Eu preciso acreditar. O meu culto que eu presto ao Senhor é racional. Apresentei o vosso corpo santo e agradável a Deus, o que é o vosso culto racional. Romanos 2,12. O seu culto que você vem aqui trazer para Deus, o culto que você faz lá na sua casa, o culto que você faz no seu serviço, é racional. Você sabe para quem está fazendo, não é irracional. Você não é um animal que não pensa, irmão. Você é uma pessoa. Você é uma pessoa. Você é uma pessoa. Você é o ápice da criação. E essa fé foi dada do Senhor para nós. Nós precisamos crer, porque a palavra de Deus é a verdade. E qual que é a advertência contra a incredulidade aqui para nós? Hebreus capítulo 3, olha comigo de novo lá. Volta lá comigo. Hebreus 3. Olha aí o 7, o 8 e o 9. É uma advertência para nós contra a incredulidade. Diz assim: assim como diz o Espírito Santo. Olha só quem está dizendo. Olha quem está falando. Quem está falando aqui, irmão? É o Espírito Santo. Ele fala hoje, fala no dia de hoje. Fala, né? Olha o que diz. Assim diz o Espírito Santo: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião durante o tempo na provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Faz quanto tempo que você está na igreja, irmão, que você serve a Cristo? 1 ano? 2 anos? 3 meses? 10 anos? 15 anos? Olha quanto tempo que o Senhor ficou andando com esses rebeldes aqui. 40 anos. Deus tirou eles lá da escravidão do Egito. Arrancou eles, irmão. Não foi simplesinho, não. Deus queria fazer algo extraordinário. Deus fala assim para Abraão, eu poderia... É mais ou menos assim, Deus poderia chegar lá e falar assim, o seguinte, ó, ô faraó, sai daí, ô povo, vamos embora. Mas Deus não quis fazer isso não, mestre. Ele quis falar assim, eu vou mostrar para o meu povo quão poderoso eu sou. Vou mostrar para o meu povo. Deus não precisa disso, irmão. Deus não precisava. Mas Deus queria mostrar para eles que o Deus que eles iam servir, que eles servem, é um Deus, irmão, de comprometimento. Um Deus que não esqueceu as promessas que foi feita a Abraão lá, os pais deles lá na época, não, Abraão, Jacó, Israel, né? Isaac. Deus disse, não, eu vou mostrar para eles. Deus vai lá,
faz todos aqueles milagres que Deus fez com o faraó, que todo mundo sabe. Saiu até em novela, né, irmão? Pra gente não ter, para dar desculpa, né, pastor? Até novela passou, até filme saiu, para não ter desculpa. Leva ele para o deserto, para quê? Fazer uma festa para mim. Vamos para o deserto fazer uma festa para mim. Eu preciso do meu povo, quero que eles façam uma festa. O povo de Deus é festeiro, gosta de festa. Gosta de festa. Aí Deus está lá com eles. Deus está andando com eles, mestre, durante 40 anos. Viram milagres, viram uma coluna de fogo durante a noite, porque é muito gelado, e uma nuvem por causa do sol que cobriam eles. Entenda uma coisa, irmão, chegaram alguns, os sapatos, se você for ler lá em Êxodo, o chinelo deles, as roupas deles não se consumiam. As roupas deles não se consumiam. Durante 40 anos Deus andou com eles no deserto, eles passaram provas com Deus. Mas esse povo tinha saudade das cebolas do Egito. Esse povo tinha saudade dos pepinos do Egito. Tinha saudade, irmão, do alho poró, Marco, do Egito. Está lá vendo o texto, está no texto, Êxodo aí. Olha lá, lê Êxodo, vai ver lá. Ô povinho terrível, incrédulo, Marco. Colocaram à prova o Senhor. Viram milagres. Viram coisas extraordinárias. Mas por causa irmão, de uma água, fizeram um forfé. Queriam provar o Senhor de tudo quanto é jeito. A ideia, irmão, que o autor está dizendo para a gente é: no meio do deserto, no meio das provações que nós vamos sofrer, tendo uma coisa, nós vamos passar por provações. Talvez se você esteja passando por algum tipo de provação, entenda o que eu vou dizer para você. Isso é pouco ainda. Isso é pouco. Vai vir uma provação na igreja. Vai vir. A igreja vai ser provada, irmão. Muito mais. Nós vemos esses dias aí muitas coisas acontecendo que é início de muita provação. E a gente acha que vai segurar, né? Né, Mike? A gente acha que vai segurar. A gente acha que vai colocar alguém lá em cima lá e vai começar a segurar as coisas que vão acontecer. Não vai, não. Negativo. A gente precisa estar firmado na fé. Firmado em Cristo. Porque quando houver essa provação, maior do que nós já tivemos hoje, a nossa fé precisa estar inabalável. Inabalável, irmão. Então o autor aqui, ele cita, irmão, o Salmo 95, nós lemos aqui, 7, 9, né? Ele cita quando ele cita as frases aqui: não endureçais o vosso coração durante o tempo da provação. Ele está falando aqui a respeito lá de Salmo 95, 7 e 8. Não precisa ler, que você pode ler em casa. Então, para alertar o que, irmão? Para alertar os cristãos judeus. As cartas, ele está dizendo, direcionado aos hebreus. Para que não endureça o coração. Para que não endureça o coração para com Deus e para a salvação que Deus oferece. E é para nós, cristão. Está falando para judeu aqui que se converteu ao cristianismo. Aqui não tem judeu, tem, mas tem filho cristão que recebeu o Senhor Jesus, que crê. Irmão, deixa eu te perguntar uma coisa, sem dúvida nenhuma. Eu preciso fazer isso. Você crê realmente na sua salvação? Que você é salvo? Porque é um perigo, mestre. Você viver a vida sendo enganado por você mesmo. Eu não estou colocando de maneira nenhuma dúvida, pelo amor de Deus, misericórdia de mim aqui. Mas eu quero que você entenda, compreenda, que se você crer, confessar com a sua boca e crer com o coração, você é salvo. E a Bíblia fala que o Espírito Santo testifica no seu espírito que você é filho. Você é filho, irmão. Então você precisa crer. Eu sou salvo. Eu gosto do... O Hernando Dias Lopes fala assim, que às vezes a gente pensa, né, que a salvação é assim, ó, perde aqui, ganha aqui. Hoje eu estou salvo, perdi de novo. Não, agora estou salvo, perdi de novo. Não é assim que funcionam as coisas, não. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Ele me salvou. É isso que tem que ter na mente. Ele me salvou. Não foi homem.
Foi Cristo, foi Deus que me salvou. Deus enviou o seu Filho ao mundo para quê, irmão? Para nos salvar. Então você precisa acreditar de todo o coração que você é salvo, remido pelo sangue de Jesus, que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Quando houver condenação na sua mente, você fala: Satanás, sai daqui. O meu passado não me pertence mais. A Bíblia fala que o meu passado foi jogado no mar de esquecimento. Eu não quero mais voltar para o Egito, eu não quero mais fazer as coisas, eu não quero ter saudade das coisas que eu fazia lá atrás. Eu quero ter, sabe, irmão, porque quem tem saudade, irmão, tem vontade de voltar. Quem tem saudade tem vontade de voltar. Então não tenha saudade do seu passado. Não tenha saudade do seu passado, irmão. Tenha saudade do amado para que ele venha logo. Tenha saudade do nosso Jesus que um dia voltará, pastora. Que os céus vão se abrir e o Senhor vai fazer coisas extraordinárias. Um evento que jamais aconteceu na era de toda a história. É dele que eu tenho que ter saudade, irmão. Saudade da vinda dele. Eu não vejo a hora. A gente estava ouvindo a mensagem do pastor Eliano Dias Lopes. O Marco até comentou: ai, que vontade, às vezes dá vontade de morrer. Né, Marco? Às vezes dá vontade de morrer, porque eu não aguento mais. Quando eu fico, às vezes a pessoa prega, mestre, a gente não presta atenção na palavra, né? Porque em Cristo, quem morreu em Cristo já está com o Senhor. Olha que Paulo fala, ai meu Deus do céu, Paulo fala assim, ó, nas cartas, não vou lembrar agora onde está, mas ele fala assim: eu tenho vontade de ir com o Senhor, eu não sei o que eu faço, se eu vou, eu estou indeciso. Ele fala: estou indeciso, eu não sei se eu vou ou fico. Mas ele fala uma coisa que eu acho extraordinária, né, Mike? Ele fala assim: eu prefiro ficar, para que assim, de alguma forma, eu consiga dar frutos ainda na carne. Frutos, irmão. Paulo decidiu, Paulo poderia falar assim: eu encerro aqui, eu quero ir embora, leva eu. Já tinha visto o terceiro céu. Ele fala assim: não, eu quero ficar, por quê? Porque eu tenho alguém que eu conheço que eu não conhece Jesus. Tem alguém que eu conheço que faz parte da minha família, que faz parte da minha casa. Tem amigos, tem alguém, companheiro, que serviu comigo na escola de fariseu, nas coisas da vida. Tem amigo comigo, alguns que eu chamei para poder perseguir na hora que eu perseguia. Eles precisam conhecer Jesus que eu conheci. Eles precisam saber de Jesus que eu sei. E por isso eu preciso ficar. Eu não posso ir agora, Senhor. Calma aí. Espera um pouquinho. Mas que dá vontade, dá. Não dá vontade, irmão? Então nós precisamos, irmão, ter fé. Não ter o coração, irmão, endurecer. O endurecer fala de um coração teimoso. Não endureçais o vosso coração. Um coração teimoso. Um coração que, irmão, um coração que não permite, irmão, que o Espírito Santo brade dentro dele e tome uma decisão verdadeira, correta. E Deus está bradando e Deus está falando. Deus está direcionando, irmão. Então um coração endurecido é um coração teimoso, irmão. A geração de Moisés, ela se recusou a crer que Deus supriria as suas necessidades no deserto. Qual é a sua necessidade, meu queridão? Minha queridona, qual que é a sua necessidade? O que você está precisando? Que você conta para todo mundo, mas não conta para Deus. Você fala para todo mundo: mas Luiz, não pode falar? Lógico que pode, não tem problema. Mas fala para a pessoa certa, a pessoa que vai te ajudar. Não fala para a pessoa que quer mexericar na sua vida, não. Quer saber da sua vida, não, só para poder ficar fofocando depois. Não, fala para a pessoa certa. Você precisa, irmão, na verdade, falar com Deus. O que você está precisando? Porque o povo aqui no deserto, o povo os israelitas, os rebeldes, vou chamar eles de rebeldes, porque eles são rebeldes mesmo. O que eles faziam, irmão? Eles iam atrás de Moisés. Eles, irmão, atazanavam a vida de Moisés. Posso falar isso, né, mestre? Atazanava, né? Pode. Os irmãos, enchiam a paciência de Moisés. Eu fico imaginando, ô Joelson, como que Moisés aguentou. Por isso que a Bíblia fala aquele homem, um dos homens mais pacientes, manso, né? Que pisou nessa terra. Lógico que Jesus foi mais manso, né? Então assim, irmão, o que você está precisando? Qual que é a sua necessidade, irmão? Qual que é a sua necessidade? O que você está precisando realmente, que o Senhor precisa fazer na sua casa, na sua família? Que você às vezes acaba desapercebido e se tornando uma pessoa, acaba incrédulo, não acreditando naquilo que Deus quer fazer. Então Êxodo capítulo 17 mostra isso. Olha só,
Eu vou ter que fazer questão de ler, porque eu marquei aqui. Olha para você como que esse povo era louco. Esse povo não batia nem na cabeça, não, né, pastor? Esse povo aqui dos israelitas. Olha lá, Êxodo capítulo 17. Vai dar tempo da gente ler. Olha só o que ele fazia aqui, ó. Êxodo capítulo 17, do 1 ao 7. Vamos ler aqui, ó. Olha lá. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. E ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que põem ao Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos. Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Estão ao ponto de me apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo, e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha, no monte Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés, à vista das autoridades de Israel. Põe o 7, isso. E chamou aquele lugar Massá, isso mesmo? E Meriba, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Olha, irmão. Olha que povinho terrível. Povinho terrível, irmão. Tinha visto os milagres do Senhor, tinha visto coisas extraordinárias do Senhor, mas ainda continuava duvidando, não acreditava que o Senhor podia fazer. Então, irmão, o que significa a palavra ali, Massá? Significa lugar de prova. E o Meriba significa discussão. O que ele estava discutindo? Olha a discussão deles, Maico. Será que Deus está aqui ou não está? Eu pergunto para você: Deus está aqui? Deus está na sua vida? Você fica discutindo com alguém do seu, mas será que não é possível? Deus não vai fazer isso. Não, Deus, larga a mão, deixa quieto, vai. Já orei bastante, Tati. Vou desistir, larga a mão. Não quero mais não. Sabe, a discussão deles aqui era essa, irmão. Eles estavam reclamando com Moisés, porque faltava água para eles. Irmão, para pensar comigo. Deus tira eles do Egito. O que Deus queria fazer naquele momento ali? Queria provar eles. Era óbvio. Porque Deus, irmão, era o povo de Deus. Era o povo do Senhor. Aqui nós estamos aqui como povo de Deus, como filho de Deus. Você acha que Deus, irmão, quer deixar você passar fome? Deus quer deixar você passar sede, necessidade? Às vezes, irmão, quer. Mas entenda uma coisa: é uma provação. Deus às vezes quer te provar. Deus quer nos provar. Quer provar o nosso coração para ver realmente aonde nós estamos firmados. Quer provar realmente aonde nós estamos ligados, conectados, aonde que está, que sintonia que nós estamos, qual Wi-Fi que nós estamos ligados. Às vezes as coisas acontecem na minha vida, na sua vida, irmão, e é de Deus. É de Deus, Michael. É de Deus. Mas aí o que acontece? Nessa aprovação, irmão, é passageira a aprovação, acabamos sendo reprovados. Terrível. Esse povo aqui foi reprovado, irmão. A discussão deles era se Deus estava com eles ou não. Então os leitores, irmão, de Hebreus, eles corriam o quê? O mesmo risco que esse povo correu. E nós também corremos o mesmo risco, o mesmo perigo, irmão, de andar com o Senhor, de ver milagres na nossa vida, e no dia de provação, nós naufragar na fé, ter o nosso coração endurecido, virar as costas para Deus, não querer mais Deus, porque as coisas não foram do nosso jeito, da nossa forma, do jeito que nós queríamos. Nunca vai ser, irmão. Vai ser melhor. Vai ser melhor. Talvez o que você peça não está no nível de filho.
Não está no nível de filho, né, pastor? Às vezes você está pedindo algo que Deus está falando para você. É o seguinte, você precisa pedir melhor. Aí vai falar pedir, dar-se-vos-á, bater, abrir-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. A questão é que às vezes o nosso coração é tão enganoso, que às vezes a gente quer, Deus quer que nós venhamos a ter um propósito naquilo que nós pedimos. Para que você quer? Qual é a finalidade que você quer? Por que você quer? Quer ficar rico? Sim, eu te dou riqueza, mas para quê? O que você vai fazer com o dinheiro que você tem? A minha esposa quer ficar rica, mãe. Quer ficar rica. Aí eu falei para ela assim, eu perguntei para a Viviane, mas e aí? Para que você quer ficar rica, Viviane? Qual que é o objetivo? Ah, mas é para isso, tá? Mas Deus viu isso no seu coração? Teve uma vez que o pastor, até comentei aqui não sei se é hoje cedo, uma vez que o pastor William, que a pastora Letícia foi ser consagrada a pastores aqui, e o pastor Daniel Fiuza falou algo que eu nunca mais vou esquecer, pastor. Ele falou para mim assim, ó, Deus falou para o pastor William assim, ó, Deus viu no seu coração sinceridade. Deus viu no seu coração, pastor, sinceridade. Não foi errado não, foi Deus viu sinceridade. É só para confirmar no coração do Senhor. Sinceridade. Eu lembro até hoje, nunca mais vou esquecer disso. E toda vez que eu oro, eu falo, Deus, por favor, Senhor, vê se há sinceridade naquilo que eu faço. Vê se há sinceridade naquilo que eu estou exercendo. A função, seja lá o que for, vê se há sinceridade quando eu convido alguém para tomar um café comigo, ou para fazer alguma coisa. Vê se há sinceridade, porque se não for sinceridade, se for para ter só para conhecer a vida da pessoa, se for só para poder fazer algo que não é relevante, então não me faça fazer. Porque o Senhor precisa ver, esse pastor, a sinceridade no nosso coração. Sinceridade. Então, irmão, é isso que era o alerta daqui do povo. Alerta. O povo se fazia de surdo. A gente não pode se fazer de surdo, irmão. Não se pode fazer de surdo. Não coloque Deus, não dê as costas para o Senhor. Permita que Ele faça algo. Há um perigo muito grande, irmão, em dar as costas, de ser tentado a dar as costas para o Senhor. Há um perigo muito grande de você dar as costas. Nós temos tentado a dar as costas para o Senhor. Deus está falando e você não está ouvindo, crente. Deus está dizendo para você, vai, faz, crê, confia, siga em frente. E você está dando as costas para o Senhor, como se... E você está vendo, às vezes a gente vê a realidade. Aliás, essa não é a realidade, meu, porque tudo que a gente vê é passageiro. As coisas de Deus são eternas. Paulo fala assim, não se atento nas coisas que eu vejo, mas eu se atento nas coisas que eu não vejo. Porque as coisas que eu vejo são transitórias, elas passam rápido. Mas as coisas que eu não vejo são passageiras. São passageiras, irmão. Sabe essa loja que você tem? Sabe esse carro que você tem? Sabe essa empresa que você tem? Sabe essa vida que você tem aqui, que você tem? Esses materiais que você tem são passageiros. Não é maior do que a eternidade que o Senhor tem. Não é maior. E Deus, ai meu Deus do céu, escuta o que eu vou falar, irmão. Jesus amado. Escuta só, irmão. Entenda uma coisa. Nós vamos morrer. E eu vou te falar uma coisa, irmão. Com toda a humildade do mundo. Deus ainda não fabricaram e talvez fabrique, né? Não sei, o povo do jeito está louco. Um caixão com gaveta grande para colocar todas as coisas que você tem dentro dele. Tua empresa não vai. Tua casa não vai. Tudo aquilo que você tem não faz. Não é errado você ter, não estou dizendo que é errado. Eu estou dizendo, irmão, que a idolatria pelo serviço, a idolatria pelas coisas materiais, irmão. Olha, é o que tem feito que muito crente incrédulo. Muito crente incrédulo. O amor, irmão, o amor ao dinheiro, o amor às coisas dessa vida, irmão, tem feito muito crente incrédulo. Incrédulo. Às vezes os milagres não acontecem, irmão, devido a essa incredulidade, esse coração materialista. Nós precisamos, irmão, cuidar da nossa vida espiritual. Qual foi o último dia que você comprou um livro que fala de Deus para você ler? Qual foi o dia, irmão, que você falou assim, ô glória, li um capítulo da Bíblia hoje? Qual foi o dia? Mas não, irmão, a gente está sempre preparado ao trabalho, e glória a Deus por isso, glória a Deus que você trabalha, irmão. Mas entenda uma coisa, irmão, você está pecando. Você está pecando, irmão, você está deixando as coisas de Deus para lá, as vontades de Deus para lá.
Às vezes, irmãos, se preocupam mais com as coisas, se preocupam mais com materiais, mas não se preocupamos, irmãos, sabe por quê? Porque estar em comunhão com Cristo, estar em comunhão com a igreja, estar em comunhão, irmão, aqui nesse lugar, faz com que a nossa fé seja aumentada cada dia mais. Faz, irmão, nós acreditar, porque você viu o testemunho da pastora, você viu o testemunho do Joelson, você viu o testemunho do Emerson, você viu o testemunho da Bela, você viu o testemunho do Tainã, aí você olha e fala assim, meu Deus, eu acredito, porque eu estou vendo. Eu estou vendo acontecer, eu estou enxergando acontecer. Eu estou vendo um milagre na vida eu estou vendo um milagre na vida da Débora, eu estou vendo um milagre na vida do mestre, eu estou vendo o que Deus está fazendo. Aí você começa a acreditar, você começa a ver, porque você está ali, irmão, você está ali. Você pega a palavra e você lê, você na palavra escrita assim, ó, e Jesus colocou as mãos nele, e Jesus curou ele, e Jesus disse que vocês farão obras maiores do que a minha. Aí você chega na igreja, você vê a Tati lá olhando para o irmão, e Deus começa a quebrantar o coração do irmão, o irmão começa a chorar, daqui a pouco o irmão volta uma vez, volta 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, até a roupa, irmão, até o estilo, tudo muda no irmão. Por quê? Porque ele viu. Ele viu, irmão. Vamos ter fé nesses dias, irmão. Fé, acreditar. A incredulidade, irmão, ela afasta. A incredulidade, irmão, ela faz a igreja ficar fria. A incredulidade afasta o poder de Deus. Paulo fala assim, eu não fui com vocês com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas eu fui no poder do Espírito Santo. Cadê o poder da igreja nos últimos dias? Os milagres, irmão. Os dons não cessaram. Não acreditem nisso não, os dons é para hoje, os milagres é para hoje. Ah, se você crê, se nós cremos, se o Luiz crê, como tem que crer. Nós podíamos falar, irmão, montanha, se atire daí. O louvor pode subir. Crê, irmão, acreditar. Jeremias, capítulo 16, vai dizer o seguinte, irmão. Mas vocês, Jeremias capítulo 16, verso 12, diz o seguinte: mas vocês têm feito coisas piores do que os seus antepassados. Cada um segue a rebeldia do seu coração mau, em vez de obedecer-me. O nosso coração, irmão, entenda uma coisa, nosso coração é maldoso. O nosso coração, irmão, ele é errante, ele erra todo o tempo. E a descrença, a desobediência, ela não querer ouvir, irmão. Eu não queria obedecer, e o endurecimento, irmão, são características de um coração, sabe? Um coração, irmão, um coração perverso, um coração maligno. O endurecimento, irmão, a falta de obediência é um coração maligno, um coração que não quer ouvir o Senhor, que não quer desarmar e permitir que o Senhor faça. Precisamos ser fiel. É preciso, irmão, ter cuidado com o nosso espiritual. Entenda uma coisa, irmão. A incredulidade, quando você não tem intimidade com a palavra, quando você não tem relacionamento com a palavra, quando você não participa da comunhão, o que acontece, irmão? Entenda uma coisa. O Espírito Santo, ele age em nosso coração. O Espírito Santo age em nosso coração para fazer aquilo que agrada ao Senhor. A palavra do Senhor diz assim, quando nós não sabemos orar, quando nós não sabemos orar, o que nós fazemos? Pedimos ao Espírito Santo, Senhor, nos ensina a orar como convém. Espírito Santo nos ensina a orar como convém. Mas entenda uma coisa, quando nós dizemos não para as coisas de Deus, toda vez que nós batemos de frente com a vontade de Deus, o nosso coração vai ficando duro. O nosso coração vai ficando peludo, irmão. Aí ao invés de ele encontrar espaço para ser perfurado pelo Espírito Santo, porque quando nós vemos para Cristo, o nosso coração, o Maico, ele é duro. O nosso coração, irmão, ele é amargurado, o nosso coração é perverso. Mas toda vez que você e eu dizemos não, o Espírito Santo, não, Senhor, não aqui, Senhor, não, mas não, Senhor, não vou, não, Senhor, não vou. Toda vez que você fala não para a palavra de Deus, que é a verdade, o Espírito Santo não pode agir. Como que o Senhor vai derramar bênçãos, como que Deus vai derramar promessa para alguém que tem um coração infiel? E a ideia de Jesus, de ter o Espírito Santo em nós, é o que?
é que Ele nos transforme, que Ele comece a mudar o nosso coração, onde a Bíblia diz que é a fonte da vida. Ele começa a penetrar a vontade dEle dentro do nosso coração, a vontade dentro do nosso coração. Nós paramos de acreditar, nós paramos de crer, irmão. Sabe, e eu vejo que muitas vezes o mau testemunho de pessoas, às vezes, faz com que a gente desista, Rogério. Na verdade, irmão, Jesus nunca deu um mau testemunho, e é nele que você precisa estar olhando. O mau testemunho tem afastado muito pessoas da igreja, mas não é naquele mau testemunho que eu tenho que olhar, crente. Eu tenho que olhar para Jesus, pois Ele não deu mau testemunho. Jesus não deu falso testemunho, Ele veio nessa terra, Ele era Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes, irmão, desceu a mais humilde, irmão. É nele que tenho fé. Eu não tenho fé no mestre, porque eu sei que o mestre vai falhar. Eu não tenho fé no Luiz, porque eu sei que o Luiz vai falhar. Eu não tenho fé no Maico, porque eu sei que o Maico vai falhar. E detalhe, vai falhar comigo. Mas Deus não vai falhar comigo. Deus não vai errar comigo, porque o que Deus quer na minha vida, irmão, é que eu chegue um dia, naquele dia, na eternidade, irmão, lá na eternidade. E Apocalipse capítulo 2 diz o seguinte, eu finalizo aqui: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele a governará com cetro de ferro e as despedaçará com o vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi do Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor quer nos levar à eternidade. O Senhor quer nos fazer viver, desejar a eternidade. O Senhor quer que nós venhamos alcançar coisa que nós não vemos. Ei, você está orando pelo seu primo, pelo seu tio, pelo seu pai, está difícil, continua, insista, não se atente por aquilo que você está vendo, se atente por aquilo que você não está vendo, começa a ver ele convertido, começa a ver ele dando glória. Irmão, meu pai não é convertido ainda não, mas eu já vejo ele dando glória aqui, eu já vejo ele exaltando o nome do Senhor, e eu já vejo. Mas se Deus de levar ele sem eu ver, eu sei que ele tem Cristo no coração dele. Deus vai me dar um momento certo, Ulisses, vai me pregar para Ele, do jeito que eu prego, irmão, do jeito certo, naquele dia, Deus vai me dar uma oportunidade, no último suspiro dele, se Deus quiser, eu tenho fé para Ele estar aqui, mas se isso não acontecer, Deus vai me dar uma oportunidade naquele dia, porque Deus quer salvar, eu vou orar por Ele, e Ele vai confessar, eu recebo Jesus, como o Senhor da minha vida, o Senhor da minha casa, o Senhor da minha história. Fé, irmão. Fique de pé, em nome de Jesus. O assunto é extenso. Daria para a gente falar mais aqui. Mas Deus sabe todas as coisas, amém? Ele falou o que precisava ser falado. Luiz, eu não tenho fé suficiente, eu não tenho tido fé suficiente. Luiz, eu tenho sido uma pessoa incrédula. Como que eu faço para aumentar? Sabe, porque você sabe que você pode aumentar a fé, né? Você não, né? A tua fé pode ser aumentada. Você pode ter sua fé aumentada. Né, Maico? Você precisa disso. Eu preciso crer, Luiz. Eu preciso acreditar. Em nome de Jesus, o louvor vai cantar, vai adorar o Senhor, junto com a igreja. E permita que o Senhor fale ao seu coração, amém? Em nome de Jesus. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui,
adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és.